E aí, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma leitura com Carol. Tadadã. E aí, gente, já pegaram seu cafezinho? Acabei de pegar o meu, acabou de ficar pronto. Meu maridão fez, meu amorzão. Ele gosta que eu fale dele pra vocês. Eu sempre conto pra ele, daí ele fica assim, para, né? Tá, gente, então, no vídeo anterior, que foi o vídeo número 5, né, a parte 5, a gente começou a leitura do capítulo 5, que se chama, vamos relembrar, né, porque eu não lembro também, o fundo da experiência gestáltica. E isso aí, galera. Então, ele teve alguns subtítulos e nós estamos agora tratando do subtítulo 5.3.2, a dinâmica do contato como movimento de criação. Eu li até a página 235, o último parágrafo, tá? Então, eu vou reler a citação que tem antes do parágrafo e vou dar continuidade, então, na parte em que eu não consegui concluir no vídeo anterior, beleza? Então tá, vou tomar um golinho do meu café e daqui 1 segundo eu volto. Pois é, gente, hoje, dia 11 de outubro, faz 2 dias que eu fiz aniversário. Então, eu ainda estou na semana do meu aniversário e eu ainda estou super feliz. Na verdade, eu fico feliz sempre, mas esse aniversário eu acho que foi o primeiro, assim, que eu me senti tão bem, tão à vontade. Porque é tão bom a gente fazer as coisas que a gente gosta, tá com quem a gente ama, né? Eu passei o lápis aqui e ele ultrapassou a linha que deveria passar, né, gente? Porque eu não gosto dessas coisas apontando assim. Bom, hoje é uma sexta-feira chuvosa, friozinho, né? Achei que já ia começar a ficar calor, só que ainda não. Eu não vou reclamar porque eu adoro o friozinho, então eu sei que a hora que começar o verão eu vou sofrer. Então eu vou aproveitar esse friozinho que chega assim pra usar meus casaquinhos e tal. E pronto, meus amor. Vamos começar aqui? Simbora? Vamos embora. Amanhã talvez eu consiga voltar também para dar continuidade à leitura. Acho que vou finalizá-la amanhã ou domingo. E eu vou ler lá na casa da minha mãe, lá no sítio. Yes, vou visitar ela, vou ficar com ela. E aí vocês vão ver um outro cenário, tá bom? Simbora. Página 235. Vou ler a citação para poder iniciar no parágrafo onde eu parei, tá? Aqui, gente, vou mostrar pra vocês, ó. Tem uma licitaçãozinha aqui, e aí aqui é onde eu parei, tá? Quem acompanhou o vídeo anterior sabe disso, né, gente? Se tu quiser acompanhar, tu chegou aqui de paraquedas, aqui no meu canal, tu pode encontrar a playlist deste livro, que é, né, gente, eu ainda não mostrei o livro, qual que é, né? A Poética da Experiência, Gestalterapia, Fenomenologia e Arte, da Mônica Botelho Alvim. Olha que linda capa. Já fiz a leitura, né, dos primeiros capítulos até o metade do 5º. E agora a gente vai dar continuidade, tá? Então, se tu quiseres ver o que já foi lido, tá na playlist aqui desse livro, tá bom? Aqui no meu canal. Simbora, então. Agora sim, simbora. Citaçãozinha. Essa citação é de Peirce, Hefferline e Goodman. É daquele livro Gestalterapia, do ano de 1997, página 183. Espera um pouquinho. Olá, olá. Este daqui. Legal, né? Se vocês quiserem, eu posso trazê-lo. Ele é bem teórico, assim, mas bem importante aí pra quem gosta dessa área. Quem sabe eu traga, né? Beleza. Já tem uma lista aí de livros que eu quero trazer. Na verdade, tem muita coisa. Pronto.
O self não tem consciência de si próprio abstratamente, mas como estando em contato com alguma coisa. Seu eu é polar com relação a um tu e a um isso. O isso é a sensação dos materiais, dos anseios e do fundo. O tu é o caráter direcionado do interesse. E o eu é tomar as providências e fazer as identificações e as alienações progressivas. Pronto, tal afirmação anuncia as estruturas possíveis do self, id, ego e personalidade. Id, ego e personalidade são as funções do self. Enquanto etapas principais. Tal afirmação anuncia as estruturas possíveis do self enquanto etapas principais do ajustamento criativo. Tais etapas são uma sequência de formação e destruição de figuras ou, dito de uma forma diferente, uma sequência temporal de configurações ou estruturas nas quais o modo de funcionamento do self varia em níveis sensório, motor e categorial. Nesse sentido, o contato ou ajustamento criativo de organismo e ambiente é um processo de experiência que parte de uma novidade ou diferença que movimenta um excitamento ou interesse da situação, direcionando a ação criativa motora, com uma deliberação espontânea voltada para a manipulação da diferença, de modo que a novidade seja assimilada ou rejeitada. A função id do sistema self constitui-se no fundo da experiência, cujo elemento principal é o corpo enquanto um sistema perceptivo e proprioceptivo, os desejos, as necessidades, os apetites, excitações orgânicas, situações inacabadas, dores, emoções, tudo que nos impulsiona em direção a alguma coisa, a um futuro imediato, sempre partindo da relação organismo-ambiente. Durante essa fase, predominam as sensações. Há um estado predominante de não consciência e os sentimentos são incipientes. Não há um sentimento de eu individual e separado. Há passividade, dispersão. A vivência ela está diluída no meio. É desse fundo indiferenciado de possibilidades que parte o apetite que direcionará a ação. Robine, em 2003, refere-se ao id da situação, tema que sublinha em sua leitura do livro Gestalterapia e que alude à função id do sistema self. Eu vou ler de novo essa parte que ficou confusa para mim. O Robine, no livro de 2003, 2003b, refere-se ao, entre aspas, id da situação. Tema que sublinha em sua leitura do livro Gestalterapia e que alude à função id do sistema self. Ao tratar da psicoterapia, enfatiza que o id nasce da situação, ressaltando que é a situação, no sentido de um campo organismo-ambiente, que contém o id. Lembra que o paradigma de campo, ele orienta a relação terapêutica para essa perspectiva, como discutiremos. Tal posicionamento nos impede de estabelecer uma relação de causalidade entre organismo e ambiente, como ilustram Peirce, Hefferlein e Goodman na citação a seguir, onde, paradoxalmente, fazem uso dos termos estímulo e resposta para descrever uma relação de ação recíproca consequente de um pensamento dialético. Aqui a citação que foi trazida, do livro que eu mostrei para vocês, e do ano de 97, na página 209. Parece que o apetite ou é estimulado por alguma coisa no ambiente, ou surge de forma espontânea no organismo. Mentira, do organismo, ela surge do organismo, espontaneamente. Contudo, naturalmente,
O ambiente não excitaria, não seria um estímulo, a não ser que o organismo ele estivesse pronto para responder. E, ademais, com frequência pode-se demonstrar que foi um apetite vagamente consciente que nos colocou no caminho do estímulo no instante apropriado. A resposta vai em direção ao estímulo. O apetite é, não obstante, geralmente vago, até que encontre algum objeto com o qual trabalhar. É o trabalho do ajustamento criativo que intensifica a awareness do que queremos. Interessante, né? Essa cita... Eu tive que tirar o casaco, me deu um calorzinho. Tomei café quentinho, né? Bom, gente, continuando nessa citação, que eu achei ela muito boa, inclusive, onde ele fala, né, desse estímulo que está no ambiente e do apetite do nosso organismo, né, que vem do nosso organismo nessa relação. E me lembra algumas coisas, né, ele falou aqui, ó, o ambiente, ele não excitaria, não seria um estímulo, a não ser que o organismo estivesse pronto para responder. Aí me veio assim, tipo um exemplo, né, eu tô com fome, né? Me deu fome. Meu organismo espontaneamente tá pedindo alguma coisa, tá necessitando de alguma coisa. Daí eu vou lá na cozinha, pego alguma coisa para comer e pronto, satisfez, né? Mas tem também, às vezes eu tô aqui, aí alguém manda mensagem, manda um vídeo, eu entro aqui no vídeo. E aí no vídeo me lembra alguma coisa que eu tinha esquecido ou que eu gostaria de fazer, aí eu já paro, já vou lá e faço. É uma coisa que eu preciso comprar para casa ou não sei o que, entendeu? Então, sim, tem um estímulo do organismo, mas ele me estimula, né? O meu apetite, ele vem a partir do momento que eu também tô preparada para ser estimulada por ele, né? Porque eu penso assim, e se eu não tô com fome? Cara, acabei de comer, vim de um restaurante, me matei de comer um buffet livre, né? E aí, cara, chego em casa e tem sei lá, o meu prato predileto. Não tem um prato predileto, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu gosto muito. Por exemplo, um macarrão alho e óleo, sei lá, depende do dia também. E aí, eu não vou comer porque eu tô tão cheia, não tenho apetite, tenho um estímulo, mas se não tenho apetite, se aquilo que em mim tá satisfeito, não vai buscar lá fora, né? Como ele tá aqui dentro satisfeito, eu não vou estar disponível para essa relação, né, com o meio. Pronto. Viajei, né? Então, bora lá, galera. A função ego do sistema self de contatos é uma função de deliberação que se inicia a partir da dominância de um interesse. Quando o apetite, que era vago, escolhe uma possibilidade. Desculpa, gente, eu vou voltar essa frase aqui, tá? Me confundi. A função ego do sistema self de contatos é uma função de deliberação que se inicia a partir da dominância de um interesse. Quando o apetite, que era vago, escolhe uma possibilidade e há uma mobilização motora. O corpo está envolvido enquanto um sistema motor, e o que predomina nessa fase é a ação. Decidir, escolher, aceitar, rejeitar, agredir, transformar. As duas outras funções, id e personalidade, se expressam no contato pela função ego, que funciona identificando ou alienando, e o critério para isso é o interesse que dirige a ação. Há uma consciência de eu aumentada e essa autoconsciência é deliberada, de modo ativo, sensorialmente alerta e motoricamente agressiva. A deliberação saudável é a restrição consciente de determinados interesses, percepções e movimentos para concentrar a atenção. Quem disse isso foi nossos queridos Bruce Hefferline Goodman, livro de 1997, página 185. Algumas limitações são feitas para que haja uma concentração da ação na tarefa escolhida.
aquela que está a serviço do interesse dominante, o que gera uma sensação de estar ativo e de ser separado do ambiente, exercendo sobre a situação um domínio. Quanto maior a atividade, maior a sensação de domínio. E os sentidos, eles estão de prontidão em um estado ativo. Na medida em que decresce a atividade, decresce a sensação de domínio, que se transforma em descoberta e invenção. É importante ressaltar que a função de deliberação aqui ela é consciente, mas não é racional. Quando há introspecção, teorização e racionalização, o ambiente não é mais um polo da experiência, mas um elemento externo, separado, né? E o ego se transforma em uma estrutura dominante que dirige a situação pelo exercício da vontade, função pertencente à ordem da razão. Estamos aqui nos referindo a uma consciência como um corpo perceptivo prático que se dirige a um ponto do campo, alienando outros, a partir da experiência da situação. Nesse sentido, a ação é espontânea, um todo que une sensação, movimento e sentimento em relação à situação e tem como resultado a criação, a practognosia. Essa palavra bonita. Bom, o tipo de espontaneidade a que nos referimos é descrita por Pearl Hefferlein e Goodman como um modo intermediário, nem ativo nem passivo, expresso por um modo verbal que não existe na língua portuguesa, o modo médio, que indica que o sujeito ele conduz a ação sem sobrepor-se ou subjugar-se. O sistema self de contatos funciona no modo médio. Eles afirmam, colocando em cena um tipo de relação entre pessoa e mundo, organismo e ambiente, que resulta de uma concepção dialética. A dialética ela é um pensar verbal, um agir dos verbos, implicando em movimento e ação. Na voz média, a ação do verbo assinala um experienciar-se mútuo concreto. Quem disse isso foi o Castro em 2013. Assim, deixa eu levantar um pouco minha cadeira. Assim, o self da gestalterapia é a ação de contatar, experienciação mútua que não implica atividade ou passividade, mas coafetação. Nesse trabalho, ao fazer referência ao tipo de deliberação espontânea, sublinhando que tal liberação, ainda que nos proporcione uma sensação de atividade, deriva da mutualidade do contato. A função personalidade é uma função onde a figura é uma atividade categorial, formadora de conceitos a partir da experiência. É a face conhecida e facilmente visível do eu, uma vez que se constitui daquela parte da experiência que foi integrada e reconhecida, e confere um núcleo de identidade a partir daquilo que alguém pensa que é. Do conjunto de representações que pôde construir a partir de suas experiências. Aquilo que se transforma em representação foram ações eficazes para promover o equilíbrio em determinada situação. Em situações ideais de funcionamento espontâneo, as representações da personalidade seriam tomadas como fundo e reformadas a cada novo contato. No entanto, o que seria uma ação verbo termina por se constituir em um substantivo, que é a personalidade. A definição que consta do livro Gestalterapia é: personalidade é o sistema de atitudes adotadas nas relações interpessoais. É a admissão do que somos, que serve de fundamento pelo qual poderíamos explicar nosso comportamento. As atitudes retóricas, a moralidade e a lealdade social são os principais mecanismos de formação da personalidade. Alguém pode construir várias representações a partir de acontecimentos simples, pode conferir novos significados a partir das experiências,
de acordo com o sentido que se mostra a partir daquela experiência. Quando isso se dá a partir de um significado que é uma representação fixada acerca das coisas, dizemos que é a neurose, né? E que a função personalidade, ela deixa lugar a uma personalidade no sentido de caráter, deixando de ser uma função. E ela é a etapa do ajustamento criador para ser um substantivo, a personalidade. Vou ler de novo essa parte que eu acho ela bem importante. Quando isso se dá, o que? Isso o que, né? Pode conferir, alguém pode construir várias representações a partir de acontecimentos simples. Ela pode conferir novos significados a partir das experiências, de acordo com o sentido que se mostra a partir daquela experiência. Quando isso se dá a partir de um significado que é uma representação fixada, né, um modo repetitivo de responder ou de reagir ou de estar nas inúmeras possibilidades, né, de situações. Vamos lá, fixada acerca das coisas. Dizemos que a neurose e que a função personalidade deixa lugar a uma personalidade no sentido de caráter, deixando de ser uma função, etapa do ajustamento criador, para ser um substantivo, a personalidade. Em síntese, o processo de ajustamento criador descrito a partir das modalidades de função self toma como ponto de partida a função id, que expressa na ação exercida pelo self, na modalidade ego e que vai constituindo a função personalidade. O caráter de fluidez temporal é característico desse processo. A novidade que se apresenta, ela é atual e carregada de emoção e excitamento, dando a direção para a ação de criação, que representará uma possível solução vindoura, futura, né? Mas ainda desconhecida. A ação motora envolvida na criação se alimenta da excitação e opera algo que vai se produzindo em ato e cujo resultado final é desconhecido. A ação motora no campo, que se dá na fase do contato, quando o self funciona na modalidade ego, ela é motivada pelo id da situação, rumo a um trabalho de ajustamento criativo. A ação criativa, ela está intimamente relacionada a uma ação transformadora e agressiva, né? Aquela agressão, vamos ver se ela vai falar aqui, que, como pontuamos antes, visa transformar a estrutura do dessemelhante em algo semelhante, podendo atingir também o hábito consumado do organismo contactante, uma destruição do status quo. Isso está na página 47 do livro do Peirce, Hefferlein e Goodman, de 97. Não há finalismo na criação, mas manipulação da situação, dos objetos, dos materiais, das palavras, no sentido de agredir o novo, a diferença, para que se torne assimilável. Transformar a estrutura do dessemelhante em semelhante é o sentido da agressão na gestalterapia, né? A agressão, ela abre espaço para que o novo se instaure. Que máximo, né? Nossa, perfeito. Bom, 5.3.3. A agressão como movimento de transgressão à dimensão política. Pronto. A origem dos trabalhos sobre agressão em gestalterapia está no livro Ego, Fome e Agressão, onde Frederick Peirce pretendeu examinar na natureza da agressão, considerando que a literatura da época limitava-se a condená-la, e tentar encontrar um tratamento para ela, sempre baseada nos mesmos velhos e ineficazes agentes repressivos, idealismo e religião. Peirce, 2002, página 40. Frederick Peirce desenvolve o que denominou pensamento diferencial ou
perspectiva holística semântica, partindo de 2 instrumentos intelectuais: a concepção de campo, que relaciona com o termo holismo, e a semântica, que oferece o sentido do significado. O pensamento diferencial, ele baseia-se na filosofia da indiferença criativa, do Friedlander, que ela citou antes, né? Tal pensamento, ele parte das premissas de que observador e fatos observáveis são inseparáveis, e todo evento ele está relacionado a um ponto zero, a partir do qual ocorre uma diferenciação em opostos que, em seu contexto específico, apresentam uma grande afinidade entre si. Na perspectiva de Friedlander, todo evento está relacionado a um ponto zero. Os opostos, eles partem desse ponto a partir de um movimento de diferenciação. Somos indiferentes a tudo o que é não diferenciado. A partir de nosso ponto de vista subjetivo, ou seja, somos indiferentes ao que é igual. O zero, ele é o ponto de partida da indiferença. Nesse ponto, não temos interesse algum, não há diferença, tampouco excitação e criação. O zero, ele pode significar início e centro. No ponto zero, ponto de partida, não há diferenciação. Quando uma parte começa a se diferenciar simultaneamente, a outra parte, ao lado, se transforma gradualmente em oposto, até atingirem o grau máximo de diferenciação. Por exemplo, amor e ódio, os dois lados da mesma moeda. Bom, quando uma parte começa a diferenciar simultaneamente, a outra parte, ao lance... O Peirce, ele ressalta que, em geral, a extensão da diferenciação ela é igual em ambos os lados. Porém, esses opostos, independentemente de seu grau de diferenciação, eles permanecem estreitamente ligados, pois eles estão dentro do mesmo contexto. Opostos dentro do mesmo contexto estão mais estreitamente relacionados entre si do que em qualquer outra concepção. Dia e noite, claro e escuro, por exemplo. A indiferença criativa ela é um movimento pleno de interesse que se distribui para os dois lados ou opostos que começam a se diferenciar. Não é de forma alguma idêntica a um ponto zero absoluto, mas terá sempre um aspecto de equilíbrio. O desapego desinteressado, ao contrário, é a atitude de não ligo, que deve ser distinguida da indiferença criativa. A energia imanente ao evento criativo é uma função unificadora e desunificadora atuando simultaneamente. Na agressão, as tentativas de entrar em contato com o objeto hostil são uma expressão de energia unificadora. Ou seja, a tentativa é de assimilar a diferença, torná-lo semelhante. Distingue a afeição, agressão e defesa. Olha só. A afeição é dirigida apenas por energia unificadora. A defesa ou destruição apenas por energia diferenciadora. Destruir não significa aniquilar ou fazer desaparecer algo, mas apenas destruir a estrutura, a forma, modificá-la para que se torne adequada. Que massa, né? Podemos, assim, definir agressão como um movimento transformador da estrutura que visa preservar o organismo diante de uma situação em que o fluxo esperado foi contrariado ou impedido. Tal reação envolve descarga imediata, tônica, de força, resistência e movimento para estabelecer o fluxo que foi interrompido. De acordo com Ribeiro, em 2006, página 60, a agressividade tem algo de existencial, de sentido de vida, enquanto expressa um momento de autopreservação, uma tentativa de autorregulação organísmica ou de ajustamento criativo. Ela é um instinto pela vida, a favor da vida.
Viver é conviver com o diferente. Assim, o processo de assimilação e, mais ainda, o de metabolização do diferente demandam uma energia e uma força para domar e assimilar o diferente. Falamos sobre isso hoje, eu e minha mãe. A ausência de mudança é a não aplicação de agressividade a serviço do organismo. A ausência de mudança é a não aplicação da agressividade a serviço do organismo. Fritz Perls ressalta que o restabelecimento das funções biológicas da agressão é a solução do problema da agressão. O autor considera a agressão uma função biológica que foi transformada em um instrumento de insanidade por nossa sociedade. Quando decidi examinar a natureza da agressão, me convenci cada vez mais de que não havia nenhuma energia chamada agressão, que a agressão era uma função biológica que, em nossa época, tornou-se um instrumento de insanidade coletiva. Disse isso Perls em 2002, página 40. Fritz Perls refere-se aos mecanismos culturais, em especial aqueles da religião cristã, de repressão da agressão. Tais mecanismos operam principalmente via amortecimento do corpo, provocando uma supervalorização da racionalidade. A alienação do corpo e a racionalização exacerbada impedem o ajustamento criativo e o crescimento. Lembramos que o contato se inicia por uma excitação diante da diferença, e isso ocorre a partir de uma função sensória, uma experiência vivida no corpo. A direção do sentido para a ação motora agressiva emana dessa excitação corporal por excelência. Além disso, ressalta uma conotação moral cristã que alimenta a crença na capacidade do amor de superar a agressão, que permanece sempre de modo moralista associada à emoção de ódio. No livro Gestalterapia, a agressão toma uma conotação ainda mais social. O encontro de Fritz Perls e Goodman propiciou uma troca em muitos aspectos, em especial a esse respeito. Perls e Laura, ainda na África do Sul, haviam lido um artigo publicado na revista Politics que Goodman escrevera sobre Reich e os neofreudianos e tinham se interessado por suas ideias. Ao chegar a Nova York, o Perls ele intentava estabelecer um círculo de relações profissionais e sociais, já que pretendia permanecer vivendo e trabalhando nos Estados Unidos. Assim, procurou Goodman, considerou um possível amigo e aliado em sua nova pátria. Quem disse isso foi Stower, em 99, página 32. O encontro deles se deu num período em que Goodman vivia uma crise existencial. Ele questionava-se acerca do sentido da vida e de seu trabalho, quando se encontra com Fritz Perls e mergulha no trabalho de formulação da gestalterapia. As ideias de Perls se combinaram bem com as de Goodman e eles logo estavam envolvidos em uma rica colaboração, fundando o Instituto de Gestalterapia e escrevendo o livro Gestalterapia. Isso foi uma citação de John Fitzgerald, citado por Anarchist Archives, 2007. Um pouco antes, Goodman já vinha desenvolvendo uma sociologia existencial da sociedade americana. Quem disse isso foi Roszak, em 1972, na página 186. Na novela The Empire City, The Empire City, oh meu Deus do céu, ou Caroline, The Empire City, publicada em 1947, ele já anunciava, de modo até visionário, os problemas advindos da tecnocracia e do capitalismo, que convulsionariam a sociedade nos anos 60. Como o consumo levantando questões acerca do bem-estar psicológico, das relações entre indivíduo e sociedade, questões essas que atravessariam o livro Gestalterapia, em um trecho destacado por Roszak,
Goodman dá voz ao fantasma do personagem Eliphaz, o último dos Self-Made Men. Sociolatria é o período em que a grande sociedade que eu leguei a si própria organizar-se-á para o bem comum e coordenará, e não terandas, suas magníficas capacidades produtivas para elevar constantemente o padrão de vida. Comprareis muitas coisas dispendiosas de que absolutamente não necessitais. A grande sociedade dedicar-se-á a garantir o bem-estar psicológico da maioria de seus membros. É o ajustamento do indivíduo a um papel social sem que se liberem quaisquer novas forças da natureza. Apesar de já estar envolvido com a política e a crítica social, curiosamente, a partir do contato de Goodman com Peirce e Laura, do aprofundamento de seus estudos acerca da psicanálise freudiana e reichiana e das formulações da Gestalt terapia, que ele se dedica definitivamente à sociologia e atinge proeminência. Consideramos que o processo de formulação do livro Gestalt terapia tenha sido para ele um processo de sistematização de suas inquietações acerca da existência humana e de suas relações com a sociedade. Seu encontro com Peirce e Laura ofereceu a ele uma interlocução rica e fértil de possibilidades teóricas. Taylor Stower, biógrafo de Goodman, faz referência a uma atração dele pelos Peirce. Goodman se sentiu atraído por ambos. Em Fritz, viu suas próprias opiniões sobre Freud e Reich modificadas e eficazmente reformuladas na terminologia gestáltica, cujas ramificações seriam elaboradas ao escrever anos mais tarde o livro Gestalt terapia. Essa citação foi do Stower em 99, página 40. Fritz Peirce havia frequentado em Berlim círculos intelectuais de esquerda. Berlim, durante os crepitantes Golden Twenties, na República de Weimar, era excitante e turbulenta. Era um tempo no qual o leitmotiv era uma criativa e social utopia, segundo Wolff, 1996. Além disso, Fritz havia sido analisando de Reich e tido contato com sua teoria durante a fase em que formulou a análise do caráter. O pensamento reichiano era uma proposta freudo-marxista, ainda que provisória, que muito interessava a Goodman. Nas discussões com Peirce e Laura, no contato com seus desenvolvimentos teóricos já realizados anteriormente no livro Ego, Fome e Agressão, onde estavam esboçadas propostas àquele respeito, Goodman teria vislumbrado possibilidades de respostas para as questões relativas às relações entre homens e sociedade. A questão da agressão era uma delas, que Goodman viria a desenvolver depois no livro Gestalt terapia e que tinha relações com um tipo de releitura de aspectos da psicanálise freudiana e reichiana. Quando se encontraram, Fritz Peirce já havia começado a escrever sobre o exercício de concentração que aprendera com Reich quando foi seu analisando na Alemanha. Goodman, por sua vez, ele fazia análise com Alexander Lowen em Nova York naquele período e admirava especialmente o ativismo sexpol de Reich em seu apogeu quando Peirce esteve em terapia com ele e ansiava por ouvir relatos àquele respeito, né? Peirce, ele estava curioso para conhecer a experiência de Goodman com Lowen e a teoria do reflexo orgástico e a vegetoterapia. Isso quem disse foi Stower, em 99, página 34. Fritz Peirce esteve ele mesmo com Reich nos Estados Unidos nesse período e não se interessou pela vegetoterapia, tampouco Goodman. Depois desses relatos, trocas e discussões, eles traçaram suas metas de utilizar parte da teoria reichiana do caráter
utilizar seus exercícios de concentração nas formulações da Gestaltterapia. Grosso modo, a atração de Goodman era pelo caráter político da proposta. Era pelo caráter político das propostas de Reich, enquanto de Peirce era motivada também por seu aspecto técnico, De acordo com Miller, em 94, Goodman queria utilizá-las para conectar psicoterapia e revolução social, já que via aspectos contraditórios com esse propósito na teoria freudiana. Reich mostrou mais plenamente que Freud, isso é uma citaçãozinha, tá, meus amor? De Miller, em 94. Reich mostrou mais plenamente que Freud, como a ordem social industrial, entrou sob a pele das pessoas e colonizou psiques. Ai, não peguei esse parágrafo direitinho. Espera que eu vou ler de novo, tá? Reich mostrou mais plenamente que Freud, como a ordem social... Reich mostrou mais plenamente que Freud, como a ordem social e industrial, entrou sob a pele das pessoas e colonizou suas psiques, pela autoridade da família e da escola. A persuasão e colonização levam as crianças a voltar-se contra elas próprias e enterrar suas necessidades animais espontâneas. Apesar de Freud e Reich terem muitos pontos em comum a esse respeito, Reich prosseguiu e indicou que esse processo de bloqueio tem componentes anatômicos e fisiológicos. Ele é completado segurando a respiração e tensionando a musculatura contra o anseio de expressão. Quando isso se torna crônico, uma rígida couraça de personalidade se forma, o que Reich denominou couraça do caráter. Como resultado desse processo, há rigidez muscular, encurvamento, inibição, passividade, incapacidade de exercer agressividade, inatividade, perda de autonomia. O tom revolucionário da proposta de Reich era de considerar que a psicoterapia libertaria as pessoas das armaduras da couraça, para que então elas pudessem atuar espontaneamente em direção à revolução social. No que também acreditou Goodman. Juntos, ele e Peirce agregaram à Gestaltterapia esse viés revolucionário de transformação. Nesse sentido, Peirce, Hefferlein e Goodman acentuam o caráter cultural que matiza o fenômeno da agressão. Ironicamente, opõe ao antissocial, que consideram um veículo para a repressão da agressão e da liberdade, um antipessoal. Certos costumes e instituições sociais nocivas ao indivíduo e reforçam a importância da agressão. De acordo com eles, a atitude e os atos chamados agressivos compreendem um agrupamento de funções de contato essencialmente diferentes que estão interconectados de maneira dinâmica na ação e que, desse modo, recebem um nome comum. A aniquilação, a destruição, a iniciativa e a raiva são essenciais para o crescimento no campo organismo-ambiente. Afirmam que tais atos são sempre saudáveis e que, se reprimido ou reduzidos, partes valiosas da personalidade, particularmente a autoconfiança, o sentimento e a criatividade, serão perdidas. Os autores fazem referência a um medo social da criatividade, como um medo epidêmico da espontaneidade, esta tomada sempre como o infantil por excelência e como o irresponsável por não levar em conta a realidade. Discutem também a influência e o modo de ação da moralidade, as expectativas sociais. Ressaltam que o destruir é função do apetite, e nessa qualidade é agradável e intenso, propiciando o crescimento. Aqui uma citação do Peirce, Hefferlein e Goodman, 97, página 149. Todo o organismo dentro de um campo cresce incorporando, digerindo
e assimilando substâncias novas. E isso exige a destruição da forma existente para obter seus elementos assimiláveis. Seja comida, uma palestra, a influência de um pai, a diferença entre os hábitos domésticos de um companheiro e os nossos. O próprio senso de poder, o próprio senso de eu poder. O próprio senso de eu pode ser objeto de diferença e desejo de mudança, exigindo destruição e recriação. Uma criatividade gratuita pode ser movimentada pelo simples desejo de mudar. Aventura que pode ser sensata e integrativa, mas que pode ser vista como irresponsável. A agressão é o passo que leva ao objeto do apetite. Se o self ele se recusa a destruir, ele inibe o apetite. Ao contrário, quando há aceitação do impulso como legítimo e correspondente a uma ação motora, há crescimento e diferenciação. Grande parte da psicologia trabalha com a ideia de normalidade, considerando normal aquilo que é indiferente. Há todos aqueles eventos que não nos impressionam por serem fora do comum, ou seja, o normal é aquele que não foge à regra, ao padrão, que não nos impressiona. Partindo de um pensamento assim, de certo modo, convida as pessoas a seguir o padrão e a temer o diferente. Recordo-me de certos clientes que chegam ao consultório relatando uma série de sintomas e como se sentem ávidos por um diagnóstico, chegando mesmo a sentir-se aliviados quando encontram um nome para o que sentem. Merleau-Ponty, em 2004, refere-se ao primitivo, ao selvagem e à criança como aqueles para os quais não podemos olhar enquanto não rompermos com nosso medo de sentir, enquanto não rompermos com o racionalismo que nos garante a previsibilidade das coisas. Ele nos desafia a olhar para eles com toda a nossa impressão, ou seja, com as marcas do que vem de nós, de nossa vivência. Portanto, a vivência da diferença é a mola mestra da criação. O paradoxal é que tememos o diferente. Tentamos evitá-lo racionalizando e fugindo das sensações quando encontramos. Buscamos segurança no velho eu conhecido, na personalidade, na fala falada. Mas não conseguimos evitar esse encontro com a diferença, pois o movimento de diferenciação é inerente à existência humana. A evitação ela é neurótica, pois a tentativa de se agarrar ao igual nos cristaliza, cria couraças motoras, inibe a ação presente e impede o impulso criador em direção ao futuro. A gestalterapia ela tomou de Reich o conceito de caráter como um mecanismo de defesa, considerando o caráter como uma gestalt fixada e utilizando o conceito reichiano de fixações musculares ou couraças. Com a colaboração de Laura, adotou como leme para essa utilização o paradigma organísmico da autorregulação, considerando as couraças musculares rigidificações que foram originalmente suporte para algo. Com certeza. De acordo com ela, qualquer resistência é originalmente adquirida como socorro para algo. As couraças são o sistema de suporte para o caráter. Uau! No entanto, a fixação na rigidificação, a permanência da sensação de perigo ou a fixação na situação emergencial ou traumática original caracteriza a neurose, processo no qual o processo de ajustamento criativo está bloqueado, impedindo o fluxo de awareness, distorcendo a percepção e promovendo uma divisão mente, corpo, pessoa, mundo. Nossa Senhora, coisa boa de se ler.
5.3.4. Esse é o tipo de leitura que faz assim, ó. Isso tudo eu já estudei antes, mas reler assim é bom demais, porque ele tá muito mais visível para mim agora. Bom demais. Bom, 5.3.4. O funcionamento neurótico. Ajustamento sem criação. Aqui temos uma epígrafe de Arnaldo Antunes. Amo! Decanta em cada canto um instante de dentro do segundo seguinte, que só por um momento será antes e a montanha insiste em ficar lá parada. O processo de contato é um processo de ajustamento criativo que se dá a partir da interação na fronteira, como discutimos. De acordo com Peirce, Hefferline e Goodman, de 97, todo ato de contato é uma totalidade que envolve awareness, atividade motora e sentimento, a partir da interação pessoa-mundo. Então, de novo, aqui, ó, de acordo com eles, né, todo ato de contato é uma totalidade que envolve awareness, atividade motora e sentimento, a partir da interação pessoa-mundo. Massa, né? Em situações ótimas, a awareness é um contínuo, um livre fluir em direção à formação da Gestalt, que só pode prosseguir enquanto o excitamento e o interesse puderem ser mantidos. Quando a interação na fronteira é fácil, o fluxo em direção ao fechamento da Gestalt é direto, e não há demanda por esforço de qualquer natureza. A awareness ela é diminuída, assim como a atividade motora e a deliberação. Ao contrário, quando há dificuldades, empecilhos, há um impedimento do fluxo, um retardamento da interação na fronteira e a consciência ela é intensificada. O self é ativado a funcionar de modo mais deliberado. Há a sensação de atividade e separação da situação e as representações são ativadas como recursos que, tendo sido eficazes no passado, oferecem uma possibilidade agora. Fazendo uma leitura fenomenológica e a consciência passa a funcionar... Fazendo uma leitura fenomenológica desse processo, podemos dizer que o fluxo de vividos é interrompido e a consciência passa a funcionar de modo representacional, a partir da intencionalidade temática ou categorial. A reflexão, ela cinde o processo que estava em estado bruto e o visível toma o primeiro plano da percepção. Peirce, Hefferline e Goodman descrevem duas outras possibilidades além do contato fácil ou difícil. Situações emergenciais na interação, onde há perigo ou frustração. Na situação de perigo, a fronteira está sobrecarregada pelas forças ambientais que precisam ser rejeitadas e exigem uma ação intensa de deliberação. O excesso, quando se torna insuportável, ele gera pânico e reações deliberadas de fuga do perigo, que podem culminar em choque, desmaio, amnésia, reações de dessensibilização, que invertem a ação intensa inicial do organismo para uma subatividade, como tentativa de proteger a fronteira do excesso ambiental. Na situação de frustração, ao contrário, a situação torna-se tensa em função de um excesso de exigências proprioceptivas que não encontram possibilidades de satisfação no ambiente. Nesse caso, as reações elas tornam-se superativas. Uma agitação e atividade que buscam exaurir a energia de tensão, gerando inquietação motora, alucinações,
pensamentos obsessivos. Uau! Verdade. Quando as situações de perigo são extremas, repetidas e ou dolorosas, há um reajustamento da fisiologia, uma tentativa de estabelecer um novo conservadorismo inconsciente sob as novas condições. Uma fisiologia secundária. Tais ajustamentos eles se tornam crônicos e fixam o funcionamento do self, impedindo o fluxo de awareness e o processo de ajustamento criativo. Nesse sentido, a gestalterapia descreve o funcionamento neurótico como uma situação de emergência crônica de baixa intensidade, ou seja, uma situação de desequilíbrio crônico de baixa tensão, que envolve uma sensação contínua de perigo e frustração. Na situação de emergência crônica, duas funções de emergência, que a princípio seriam temporárias, entram em ação ao mesmo tempo. Um ocultamento deliberado e uma hiperatividade não deliberada, havendo um excesso duplo sobre os receptores e proprioceptores. Há uma atenção intensa do organismo para um suposto perigo do ambiente. Os receptores eles ficam aguçados e a musculatura enrijecida, pronta para fugir ou lutar. Como as exigências proprioceptivas são menos ameaçadoras, já que a hiperatividade exaure a energia e a atenção aí envolvida, a atenção é desviada delas e investida na sensação de perigo. Os proprioceptores são retraídos e a autoconstrição, gerando um tipo de dessensibilização. A percepção do corpo como parte do self é diminuída e a perda de contato com o próprio corpo, sensações e sentimentos. A redução da função id, o fundo de onde parte o apetite e a direção da ação, reflete em inibição motora e em falta de confiança em si próprio, medo do futuro, falta de crença nas possibilidades, no eu posso. O conjunto hipertonia crônica, inconsciente da muscularidade, percepção excessivamente vigilante e propriocepção reduzida, distorce ainda mais a experiência da situação. Os objetos do mundo eles são percebidos como perigosos e, desse modo, exigem ser manipulados por uma vontade agressiva. O ego deliberado é mais ativo e é sentido como isolado do mundo. Ele intervém em vez de aceitar a interação espontânea. A energia para o contato parece vir de dentro, exclusivamente dele, movimentada não por sua sensação organísmica, mas por sua vontade racional, controlada pela mente. Há um rompimento da unidade corpo-mente. Só um pouquinho. Olha aí. Venha ver a barateza. Ovos graúdos. Não sei se vocês ouviram, mas estava passando o carro do ovo. O que me desconcentrou, né? Novas. Vamos nessa? Continuando. O ego deliberado é mais ativo e é sentido como isolado do mundo. Ele intervém em vez de aceitar a interação espontânea. A energia, né, para o contato parece vir de dentro. Aqui eu já li, né, queridos? Exclusivamente dele, movimentada não por sua sensação organísmica, mas por sua vontade racional controlada pela mente. Há um rompimento da unidade corpo-mente e organismo-ambiente. A reação a um estado de emergência crônico de baixo grau é a percepção de um mundo de mente, corpo e mundo externo compartimentalizados. O que não pode ser encarado como um simples erro, mas uma compartimentalização dada na evidência da experiência. Com o passar do tempo, constitui-se uma ligação entre as duas sobrecargas, do receptor e do proprioceptor, que alimenta a cronicidade do processo. O perigo diminui a oportunidade de satisfação no campo,
intensificando a frustração. A frustração, ela exige mais exploração do campo e como ela é grande, a seleção fica menos escrupulosa. Há menos deliberação e rejeição, aumentando o perigo. Olha isso, né? A noção de hipertônica crônica da muscularidade tem influências da noção reichiana de couraça muscular. No entanto, a gestalterapia, como discutimos, compreende o processo de formação da couraça a partir de uma visão organísmica, como um modo de regulação do organismo diante de circunstâncias extremas e não considera que haja separação entre um caráter mental ou psíquico e um caráter físico. Nesse sentido, a terapia ela trata de tornar presentes as fixações e tensões, e é para isso que se faz o trabalho de ampliação da awareness, né, e da dimensão sensorial da corporeidade. Se focarmos a atenção nas tensões e fixações que se apresentam, na forma que se configura, e as fizermos experienciais para o cliente, chegamos ao conflito central. Na realidade, o que tentamos fazer na gestalterapia é trazer para a figura novamente as fixações que se tornaram, de certo modo, petrificadas e apenas estados de existência onde então elas possam ser experienciadas, né? Como atividade atual, que ainda é realizada agora, porque todos os músculos envolvidos são voluntários. Esse é um importante ponto. A musculatura voluntária tornou-se, de um certo modo, involuntária, uma vez que está rigidificada de modo inconsciente. O trabalho da awareness, ele visa possibilitar a fluidez do processo da consciência por meio da corporeidade, da retomada da sensação de ser um corpo que devolve à pessoa a sensação de possibilidades, o sentido de eu posso, de criação, de transformação. A terapia de concentração proposta pela gestalterapia visa restabelecer o contínuo de awareness, ou seja, o fluxo temporal da consciência. A necessidade mais vital, ela está expressa na forma que se apresenta aqui agora, que precisa apenas ser percebida pelo organismo como um todo. O contínuo de awareness, ele se desenvolve quando você remove ou dissolve as barricadas, as tensões musculares, as interferências, as gestalt fixadas. Você se concentra nas gestalt fixadas e em como você as fixa. É onde a mágica começa a acontecer. Essa é uma das importantes bases para o caráter de experimentação da gestalterapia. Atentar para a forma da fixação permite acessar o conflito presente na estrutura que se apresenta. Atentar para a forma da fixação permite acessar o conflito presente na estrutura que se apresenta e que inclui o terapeuta. Nossa atenção ela é incorporada. Uma consciência que é um corpo dirigido para a situação presente. O que significa dizer de um corpo que se transforma de objeto no espaço em espacialização. Uma consciência que é um corpo dirigido para a situação presente, o que significa dizer de um corpo que se transforma de objeto no espaço em espacialização. Espaço e tempo, né? Bom, se promovermos um diálogo com a noção de ser bruto e a proposta de leitura merleau-pontiana acerca das relações com o outro, podemos descrever o ajustamento criativo e a regulação neurótica a partir de outro perfil. Quando dizemos que o self é contato, dizemos de um processo temporal a partir do qual o eu é vivido e constituído na relação com o outro eu, semelhante e também diferente. Quando vejo o diferente no outro, temporariamente,
perco meu centro, me descentro, pois o diferente no outro me remete a uma dimensão possivelmente minha, já que eu e ele comungamos um ser-corpo, e sua diferença abre a possibilidade de que essa seja também uma dimensão minha, não sabida, me colocando em dúvida, uma saída do centro. O excitamento diante da diferença, função id do sistema self, movimenta uma força selvagem, agindo motoramente sobre a diferença, função ego do sistema self, criando significados a partir da ação e assimilando em algum nível a diferença. Forma representações a partir da experiência, função personalidade do self, e enriquece o fundo das novas experiências. Há um retorno ao equilíbrio, o ajustamento, perdido diante da diferença, com criação e crescimento, ajustamento criativo. Na situação de neurose, esse processo ele está interrompido. Em primeiro lugar, a estrutura organismo-ambiente perde o caráter de temporalidade, pois há uma fixação em uma determinada forma que impede o fluxo de awareness e o processo de formação de gestalt, que é a configuração. A propriocepção ela está inibida, a função id prejudicada, os novos interesses não podem surgir a partir do corpo e sensações. A excitação ela está diminuída, a inibição sensória e inibição motora, perda das funções ego e daquele tipo de deliberação dirigida por uma espontaneidade. A prontidão muscular substitui a aceitação sensorial. Há um recurso às representações que assumem o primeiro plano e dirigem a ação através da vontade e com referência nas teses naturais, o que representa uma cisão mente-corpo. O ego sente-se separado do mundo e o vê como ameaçador. A pessoa torna-se incapaz de ver o novo e o diferente. O medo do invisível e do imprevisível se agrava. O outro não é mais o outro, porque tudo está dirigido racionalmente pela personalidade, pelas representações, teses sobre o outro e o mundo, que funcionam como lentes. Não vejo o outro, mas a mim mesmo, minhas teses no outro. O visível é uma figura agigantada. O ajustamento criativo que se desdobrava em id, ego e personalidade perde sua dimensão criadora, pois a ação criadora singular da função ego é substituída pelo automatismo da forma corporal fixada, instaurando-se em funcionamento autômato, dirigido por uma ação mecânica num corpo mecânico que se desloca em um espaço mecânico. Tudo é previsível, pois permanecerá da mesma forma. Não há criação e transformação, e a sensação é, por algum tempo, pelo menos, de equilíbrio, um ajustamento sem criação. Isso nos remete ao sentido revolucionário que o trabalho de Lygia Clark, especialmente na fase nostalgia do corpo, tinha. Essa referência que fizemos ao caráter como enrijecimento corporal pode ser relacionada ao adormecimento corporal ao qual se referiu a artista, que, como discutimos, considerava revolucionário o trabalho que liberta o corpo e une arte e vida. A gestalterapia desenvolveu um trabalho psicoterápico que caminha orientado pela experiência, o que significa dizer que, coerente com sua teoria acerca das relações da pessoa com o mundo, propõe que o processo psicoterápico tenha como foco o modo como o contato acontece, por meio da experimentação desse processo durante o encontro terapeuta-cliente. A estrutura concreta da situação também tomando em grandes consideração o corpo e a awareness. Tendo partido desse fundo, constituído pelos elementos estéticos e fenomenológicos que permeiam a existência da gestalterapia e por seu corpo conceitual, passaremos a seguir
a etapa da ação gestáltica, a experiência da psicoterapia. Yes! Finalizamos o capítulo 5. Eu vou pausar, na verdade eu vou finalizar este vídeo e vou iniciar um outro vídeo para dar continuidade ao capítulo 6, a experiência gestáltica, forma e sentido da psicoterapia. Simbora, galera! Valeu, 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 atenção aí, beijo, beijo, beijo!